Olá, estou aqui mais uma vez para a gente fazer a partilha do Evangelho. Hoje o Evangelho se encontra em Mateus, no capítulo 21, versículos 33 a 43 e 45 a 46. Vamos então pedir à Virgem Maria para que ela esteja conosco, para nos abrir a mente, o coração, a nossa alma, para entender essa palavra, para colocá-la em prática principalmente, para fazer com que essa palavra modifique o nosso coração, que a gente possa elevar o nosso pensamento a ela e pedir a sua intercessão neste momento. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai uma outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nele um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: a meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vocês nunca leram lestes nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus, ouvindo as parábolas de Jesus e as compreenderam que estavam falando deles e procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então a palavra é muito clara, né? Havia um vinhateiro, havia um senhor, dono das terras, que arrendou as terras a um povo, aos vinhateiros. E esses vinhateiros, então, mataram todos aqueles empregados quando foram pegar a sua parte, né? O arrendamento é isso, né? Aquela pessoa produz, uma parte vai para o dono da terra. Então, eles voltaram, né, para pegar a parte da terra do seu senhor, e eles mataram, espancaram, sempre que iam empregado, era dessa forma como eles tratavam e não davam a parte que cabia ao senhor da terra. Então, o Senhor falou: vou mandar o meu filho, porque provavelmente ao meu filho eles irão respeitar, irão dar a minha parte, né, a ele. Como a gente viu na palavra, o filho também não foi respeitado, foi ultrajado, espancado e morto. Então aqui, no final, os fariseus eles percebem sobre quem Jesus está falando. Está falando sobre eles mesmos, sobre aquele povo que ouvia os vários profetas enviados por Deus, né? Deus nos deixou essa terra, mas essa terra para que produzisse frutos para Ele, para que a gente fosse bondoso, caridoso, que a gente nos corrigisse dos nossos erros, para que a gente nos restituísse, né? E dos nossos pecados e que a gente nos buscasse, né, fazer com que a gente nos reconciliasse com esse Deus após esse pecado, né? O pecado original, quando foi feito, nós nos separamos, mas Deus esteve sempre conosco e sempre buscou fazer com que a gente se reconciliasse a partir da nossa mudança, a partir da nossa transformação. É óbvio que a nossa transformação não cabe exclusivamente a nós, e por isso Deus, sabendo da nossa fragilidade, Ele sempre enviava profetas com a sua palavra para anunciar e para fazer com que o nosso coração, sendo tocado, voltasse ao Senhor novamente. E nós, como humanidade, claro, nós não vivemos naquela época, mas os homens, né, foram rejeitando todas as palavras que Deus mandava. E sempre os profetas, eles sofriam, né? Os profetas, como quando não mortos, né,
eles eram humilhados, a sua palavra era tida como inválida, era um motivo de chacotas, por exemplo, como João Batista, né, quando veio antes de Jesus anunciar a palavra, ele era uma chacota, um homem que vivia no deserto, comia gafanhotos, andava maltrapilho ali, né, com o que lhes dava. Então, ele não tinha um valor para aquela sociedade, assim eram os profetas, eram sempre questionados, eram sempre colocados à prova. E aqui, então, Deus, ele meio que lança a sua última cartada, né? Eu vou mandar meu filho para que esse povo vai ouvir a palavra dele, esse povo vai ser tocado a partir disso e ele vai se reconciliar comigo e vai se corrigir desses erros, né, que a humanidade vem cometendo há tanto tempo. Porém, como a parábola disse, o filho também foi espancado, também foi morto e também não deram ouvido a ele. E aí a pergunta que Jesus faz é: o que acha, né, que esse Senhor vai fazer? O que achamos nós que Deus vai fazer conosco? Então aqui os fariseus tomaram aquela palavra para si porque sabia que se tratava deles, sabia que eles, dentro do coração deles, eles sabiam quais eram os crimes, né, a forma como eles se comportavam, eles sabiam como isso tudo ocorria. Então eles tomaram, né, pegaram a carapuça porque realmente lhes pertencia. E aí, então, Jesus próprio, ele chega no final e ele diz, né, o reino será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Perceba que esse reino já foi entregue e nós somos esse povo que recebemos essa herança. Recebemos a palavra de Cristo, dizemos aceitá-la, dizemos pregar, evangelizar essa palavra. Será que realmente temos produzido frutos? Ou será que temos agido como esses vinhateiros e colocando Deus à prova, colocando o Senhor Jesus à prova, quando os nossos desejos às vezes não se realizam, quando nós estamos preocupados, quando estamos num momento de doenças, num momento de crise financeira? Será que nós temos confiado, produzido frutos, buscado vencer a nós mesmos nas nossas fragilidades? Ou será que simplesmente, mais uma vez, ridicularizamos a palavra de Deus? Será que mais uma vez fechamos o nosso coração para essa palavra? Então aqui a mensagem, né, que Deus nos traz é que essa pedra angular, que é o próprio Cristo, né, é a que gera, é o que faz com que o templo seja formado, é o que faz com que essa nossa fé seja alicerçada. Ele está esperando que nós produzamos frutos. E essa palavra, para mim, o que me cabe aqui é exatamente isso. Será que tenho produzido os frutos necessários? Será que tenho cumprido o desejo de Deus? Será que tenho honrado a morte de Cristo na cruz? Né? Será que eu tenho honrado essa confiança de Deus em nós como humanidade, no sentido de mandar o seu Filho a nós para que a gente pudesse ser reconciliado com Ele? Será que nós temos buscado, pelo menos tentado vencer a nós mesmos, como eu disse, nas nossas questões, nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas? Porque aqui eu não estou fazendo um julgamento, porque eu também tenho as minhas fraquezas, mas aqui eu quero dizer será que temos tentado, pelo menos? Será que temos buscado o Senhor nas nossas situações? Ou será que simplesmente temos agido como qualquer outro fariseu teria agido naquela época e agiu? Então aqui a palavra, e é o que me tocou, e é a palavra que eu gostaria de fechar essa reflexão, e é essa, né, que será entregue esse reino a um povo que produzirá frutos. Vamos ser esse povo que produz frutos, vamos ser esse povo que coloca Cristo no lugar dele, no lugar como o Senhor dessa terra, o Senhor desse reino, o Filho deste Deus que confia em nós, que se sacrifica e dispõe do seu amor, que é o próprio Cristo. Amém? Tenhamos um bom final de semana, boas reflexões, oração, buscas, que a gente possa buscar sempre a conversão diária, que deve ser constante, é um desafio para nós. Temos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, mas claro, com Deus somos capazes de nos elevar, somos capazes de produzir esses frutos e somos capazes de melhorar. Beijo, bom fim de semana.